Fala comigo, Cash FC, alô torcida do esporte. Técnico Pepa andou elogiando o Leãozinho lá em Portugal, tá? Concedeu uma entrevista lá para um site português. Elogiou o Leãozinho, mas criticou severamente o calendário brasileiro. O calendário brasileiro já é um calo, a gente reclama bastante dele, mas agora essa crítica foi para Alemar. Tá lá no site português. Vou mostrar o que o Pepa falou do esporte, do calendário, vou mostrar tudo isso. Mas antes eu vou pedir o teu like. Você sabe que eu vou pedir, então você já se antecipe e deixa o like. O teu like impulsiona esse conteúdo, faz com que ele chegue até outras pessoas, assim como ele chegou até você e ajuda muito a nossa performance aqui no YouTube. Então, deixa o teu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada do que a gente vem fazendo e seja membro do Cash FC. A partir de R$ 4,99 você pode ajudar financeiramente ao Cash FC, este projeto independente que conta com o teu apoio, com a tua inscrição, com a tua visualização, com a tua moral. Fechou, meu povo? Então vamos para o que interessa. Bom, o homem está de férias, cumpriu a missão que tinha para cumprir, subiu o Sport para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Pepa está lá em Portugal tirando férias, mas não esqueceu o Leãozinho. Concedeu uma entrevista lá para o site SIC Notícias de Portugal e, dentre outras coisas, falou do esporte, do fanatismo dos torcedores do esporte e criticou o calendário brasileiro. Ele tem lá outras passagens, eu posso até deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você ver a matéria completa, mas as partes que interessam aqui falando do esporte eu trouxe aqui para vocês e vamos ao que interessa. Seguinte, essas aí são aspas dele durante a entrevista. O futebol no Brasil é como se fosse uma religião. Conta o treinador português que este ano comandou o Sport Recife na subida do Brasileirão. O clube do estado de Pernambuco tem cerca de 5 milhões de adeptos, que é torcedores em português de Portugal, sendo conhecido como o maior do Nordeste brasileiro. Aí o torcedor do esporte gostou. Abre aspas, são absolutamente fanáticos e até os diretores do clube elevam essa condição a outro patamar, revela Pepa. Deu uma moral, tá? Deu uma moral e o site também deu uma moral, meteu aí maior do Nordeste, 5 milhões de torcedores, aí o torcedor do esporte ri de orelha a orelha. E agora vem a parte que mais interessante, né, mas que chama mais atenção na entrevista. Abre aspas para o Pepa falando do calendário brasileiro. É uma loucura de jogos. O Sport fez 64 esta temporada. É uma selvageria. Que é uma selvageria. Tivemos 8 encontros consecutivos a jogar de 3 em 3 dias. Quando tivemos um quarto dia sem jogo, celebramos, afirma. Cara, eu não vou tirar a razão do Pepa não, tá? Segundo o site O Gol, na verdade foram 65 jogos do Sport nessa temporada. E olha que ainda não é o clube brasileiro que mais jogou. Porque eu fui pesquisar aqui, o Botafogo fez 75 jogos nessa temporada. Isso porque não avançou de fase em outras competições, né? Jogou a Libertadores até o final, mas caiu cedo em outras competições, caiu cedo na Copa do Brasil, caiu cedo no Mundial, porque esse número poderia ter sido ainda mais elevado. 75 fez o Botafogo, o Sport fez 65, segundo o Gol, e não 64, como disse o Pepa. Então, fica ruim, fica feio para o Brasil ter essa crítica aí lá na Europa, ter essa crítica aí no site português e tal. E a gente sabe meio que não tem o que fazer, né? 2025 o calendário vai ser ainda mais esticado, né? A pré-Copa do Nordeste, por exemplo, começa dia 4 de janeiro. Veja, 4 de janeiro. E o calendário vai até dezembro, porque vai parar para o Mundial de Clubes. E, enfim, acho que o Pepa tem razão nessa crítica aí, né? Ciente disso, o Sport vai fazer os 3 primeiros jogos com a equipe sub-20 e para mim acerta. Para mim o Sport acerta em fazer isso, porque não dá para estar sacrificando jogador de 300 mil, 400 mil nos gramados ruins do interior, em competição que o Sport geralmente leva a primeira fase numa tranquila. Eu acho que o Sport acerta nisso e o Pepa tem razão, né, na queixa dele, nessa selvageria, como ele assim batizou o calendário
pernambucano, né? Ele falou também nessa entrevista aí sobre a passagem dele no Cruzeiro, que ele teve menos jogos e disse que lá ele queria mostrar o trabalho dele e as pessoas não deixavam, né? Fica aí uma crítica velada a quem conduzia o Cruzeiro na época, mas ao Sport só elogios, a torcida, ao fanatismo, disse que até os diretores, eu não sei se isso aí foi, acho que é um elogio, né? Ele diz que até os diretores elevam esse status de torcedor do esporte a um outro patamar, mas ele deixa essa crítica aí, e eu dou razão ao Pepa, em relação ao calendário do futebol brasileiro, que em 25 vai ser ainda pior. Eu não sei até onde a gente vai parar, porque você é punido por avançar de fase. Você é punido punido no sentido de ter ainda mais jogos, ter que se sacrificar, ter jogos em intervalos inferiores a 66 horas, né, como é que é a CBF. Então, assim, o clube é punido por passar de fase. Teve campeonato que o Sport ficou tão sem data em 2017, por exemplo, a final do Pernambucano foi no meio do ano, porque o Sport estava progredindo nas competições e só conseguiu fazer a final no meio do ano, contra o Salgueiro, né, que foi campeão, coisa e tal. Mas assim, é feio para o futebol brasileiro ter esse tipo de crítica, né, e ainda mais sendo considerado uma selvageria, uma loucura de jogos, como assim disse o Pepa, e eu não tiro a razão dele. Essa aí foi a entrevista do Pepa ao SIC Notícias de Portugal. Antes de eu ir embora, meu povo, fala da Bet Nacional. A Bet dos brasileiros do Cash FC pode ser a sua Bet também. Na descrição desse vídeo tem um link que lhe direciona para a página da Bet. Você faz um cadastro rápido, põe o código Cash FC e profetiza à vontade, seguindo as duas regrinhas que você já está cansado de saber. Primeiro, você tem que ser maior de idade e segundo, você tem que jogar com muita responsabilidade. A Bet Nacional é uma plataforma de entretenimento e não de investimento, porque investimento, é aqui na Unibra. Mega Vestibular 2025.1 já está com inscrições abertas. Também tem um link na descrição desse vídeo, ou você pode escanear esse QR Code aqui para fazer a sua inscrição. Tem no modo presencial e remoto, não paga nada. E se você for portador de diploma, nem disso precisa. Apresenta o diploma, escolhe o curso e vá lá se especializar, mudar de carreira no melhor centro universitário do Nordeste, que é a Unibra. Se você ficou nesse vídeo até agora, meu povo, e não deixou o seu like, me ajude. Deixa o likezinho, se inscreve, ativa o sininho, seja membro do Cash FC, segue a gente nas redes sociais. Pernambucano tá vindo aí, a gente vai estar com tudo. Onde tiver jogo, o Cash FC vai estar. Fechou, meu povo? Tamo junto, fala comigo, Cash FC. Tchau, tchau.